Boa tarde. Hoje vamos ver porcentagem. O que é que isso quer dizer? Você já deve ter ouvido no seu dia a dia. É frequente o uso da expressão que reflete acréscimo ou redução em preços, números ou quantidade, sempre tomando por base 100 unidades. Alguns exemplos. A gasolina teve um aumento de 15%. O que isso quer dizer? Isso significa que a cada 100 reais houve um acréscimo de 15 reais. Então, se custava 100 reais uma determinada quantidade de gasolina, a partir desse aumento, você terá que pagar 115 pela mesma quantidade. O cliente recebeu um desconto de 10% em todas as mercadorias. Então, o que é que isso significa? Significa que o cliente teve um desconto de 10%, ou seja, a cada 100 reais, ele teve um desconto de 10 reais. Então, se ele comprou 100 reais de mercadoria, ele teve um desconto de 10. Se foi 200, é de quanto desconto? Isso, 20. O desconto vai aumentando de acordo com o valor. Se diminuir também, se o desconto... Se ele comprou 50 reais de mercadoria, o desconto vai ser o quê? A metade também, isso, 5 reais. E assim por diante. Razão centesimal. O que é que isso quer dizer? Toda a razão que tem para consequente é o mesmo que denominador, o número 100, denomina-se razão centesimal. Então, temos alguns exemplos aqui. Então, eu tenho aqui 7 sobre 100, 16 sobre 100, 125 sobre 100, 210 sobre 100. Então, a gente vai estar sempre falando sobre aqui o denominador 100, né? Porcentagem ou razão centesimal. Razão nada mais é do que uma fração. Podemos representar uma razão centesimal de outra forma. Então, tem outras formas de representar. Por exemplo, aqui, 7 sobre 100 é o mesmo que 0,07. Como foi que eu consegui esse número? Dividi 7 por 100. É uma razão, uma divisão. Então, dividi 7 para 100 e achei esse valor. Multiplicando isso aqui por 100, eu vou achar a porcentagem. Então, 7%, 7%. Lê-se 7%. E assim sucessivamente. 16 sobre 100 dividindo, vai ficar 0,16. Que isso daqui vai ser vezes 100, 16%. Então, multiplico para achar a porcentagem. Então, aqui lê-se 16%. 125 sobre 100. Se eu divido, eu vou achar 1,125. Então, 125%. Ou seja, professor, tem um número antes da vírgula. Sim, passou de 100 aqui, lê-se 125%, mais de 100%. A expressão 7%, 16% e 125% se chamam taxas centesimais ou taxas percentuais. Considere o seguinte problema. João vendeu 50% dos seus 50 cavalos. Quantos cavalos ele vendeu? Consegue responder aí de já? Fazer o cálculo mental. 50% de qualquer coisa é o quê? 50% é a metade. Então, a metade desses cavalos aqui vão dar quanto? Isso mesmo. Para resolver isso aqui, nós vamos pegar aqui e vamos pegar esse percentual 50% sobre o total de cavalos. Podemos transformar isso aqui, 50% de 50, em fração centesimal. Então, vai ficar 50 sobre 100 vezes 50, que isso aqui vai dar 50 vezes 50, 2.500, dividido por 100, 25 cavalos. Ou você pode usar também na outra forma que ela foi apresentada, ou seja, 50 sobre 100 é o mesmo que 0,5. E se você multiplicar 0,5 vezes 50, também vai achar 25 cavalos.
Logo, ele vendeu 25 cavalos, que representa a porcentagem procurada, no caso, os 50%. Portanto, chegamos à seguinte definição: porcentagem é o valor obtido ao aplicarmos uma taxa percentual a um determinado valor. Então, eu apliquei uma taxa percentual, como foi dito lá. Se eu tenho 10% de desconto em cima de uma mercadoria que custou R$100, então, quando eu aplicar esse valor, eu vou ter um resultado, que vai ser 10. Então, se é um desconto, eu vou pagar R$10 a menos naquela mercadoria. Se é um acréscimo, vai acrescentar R$10. Exemplos. Calcule 10% de 300. Então, para calcular isso aqui, eu pego 10%, transformo ele em fração centesimal, ou seja, o denominador sempre vai ser 100, então 10%, que é o mesmo que 0,10. Forma decimal, forma centesimal, fração centesimal. Então, multiplicando aqui, ó, eu tenho aqui, posso simplificar isso aqui, ó, simplificar, facilitar o meu cálculo. Quando eu cortei aqui esses dois zeros aqui só ficou 1, 10 dividido por 1 é 10, então 10 vezes 3 é 30. Outro exemplo, calcule 25% de 200 kg. Então, 25% de 200. Toda vez que aparecesse de, significa que é uma multiplicação. Então, coloca aqui na forma de fração centesimal e vai ficar 25 sobre 100 vezes 200. Mais uma vez eu simplifiquei. Professor, não gosta de simplificar. Não tem problema, você vai achar o resultado. Mas simplificar, o próprio nome já diz o que é que significa, né? Menos trabalho. Então, aqui, ó, 25 dividido para 1 é 25. Então, na verdade, só ficou 25 vezes 2, que é 50. Ao invés de eu multiplicar 25 vezes 200 e depois dividir por 100. Logo, 50 quilos é o valor correspondente à porcentagem procurada. Se, por exemplo, há um acréscimo de 10% a um determinado valor, podemos calcular o novo valor apenas multiplicando esse valor por 1,10, que é o fator de multiplicação. O que é isso? Ora, o fator de multiplicação. Lembram lá que eu disse que a gente pode representar isso aqui de outra forma? A forma decimal, 10 sobre 100 é o mesmo que 0,10. Então, 0,10 mais 1, eu vou somar mais 1. Por que esse mais 1? Isso aqui é o inteiro, está representando 100%. Então, se eu vou ter um acréscimo aqui, eu vou multiplicar 1,10 vezes o valor, que é o fator de multiplicação. Se o acréscimo for de 20%, multiplicamos 1,20 e assim por diante. Vejamos a tabela aqui, ó. Então, eu tenho na tabela aqui, ó, quando tem um acréscimo ou um lucro, quando ele fala em acréscimo e lucro, ele está falando da mesma coisa. Nós temos o fator de multiplicação. Então, 10%, vamos multiplicar por 1,10. 15%, 1,15. 20%, 1,20. 47%, 1,47. 67%, 1,67. Aumentando 10% no valor de R$10, temos. Então, tem aqui, ó, 10 vezes 1,10. Então, estou usando aqui o fator de multiplicação. Então, 1,10 vezes 10 vai dar exatamente 11. No caso de haver um decréscimo, temos. Então, no decréscimo aqui, ó, o fator de multiplicação vai ser 1 menos a taxa de desconto, na forma decimal. Como assim? Eu tenho aqui, ó, 10 sobre 100, tem uma fração centesimal. Então, isso aqui, 10 sobre 100 é o mesmo que 0,10. E eu subtraindo isso aqui de 1, eu vou ter 0,90. Então, se eu quero ter um decréscimo de 10%, eu vou multiplicar por 0,90. Vamos ver a tabela? Então, vejamos a tabela aqui, ó.
Aqui eu estou falando em desconto. Então vai ter o desconto aqui. Ó. Se eu tenho um desconto de 10%, o fator multiplicativo vai ser 90. Lembra do que eu falei? 1 menos 10. Então aqui 0,90. 1 menos 25, 0,75. 1 menos 34, 0,66. 1 menos 60, 0,40. 1 menos 90, 0,10. Então, de acordo com o desconto, vai ser o fator que você vai estar multiplicando. Vamos ao exemplo. Descontando 10% no valor de R$10, temos, então, aqui 10 vezes 0,90, que isso aqui dá R$9. A gente viu lá que 10% é igual a R$1, só que aqui eu estou usando o fator multiplicativo, já multiplicando, já temos o resultado direto. Geralmente é assim que nós usamos na calculadora. A calculadora a gente usa assim, ó, transforma o fator multiplicativo muito mais rápido para fazer a conta. Então, fazendo a conta aqui, ó, só relembrando, 1 menos 0,10, né, que é os 10%, vai dar 0,90.